Bolsa Família, BPC Loas e mudanças nesse ano de 2025. Nesse vídeo a gente vai conversar de forma direta e honesta sobre esse assunto. Tem muita gente aí apavorada e muita gente querendo te apavorar, mas sem te dar a real dimensão, quais são essas mudanças e o que vai impactar para você que recebe o BPC Loas, você que quer receber, vai perder o Bolsa Família, não vai? Presta atenção que eu vou te explicar. Vou tentar te explicar tudo nesse vídeo, dando a minha opinião também de como essas novidades vão funcionar. Então, para isso, eu peço, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito, né? Compartilhe para os seus amigos aí. Como tá falando aqui, ó, segue o Júnior Reis Advogado aqui em todas as redes sociais para você ficar bem informado. E vamos lá, gente, direto aos assuntos sem enrolação, como a gente sempre faz aqui. O que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai discutir essas mudanças de Bolsa Família e BPC Loas, que elas foram trazidas pelo decreto 12.534. Se você quiser conferir lá no Diário Oficial, fique sempre à vontade. É bom sempre dar uma olhada lá e a gente vai saber quais vão ser esses impactos aí nos próximos meses. A gente vai destacar aqui 3 situações. Essa questão de BPC e Bolsa Família, a questão da agora inclusão das rendas sazonais, vou explicar o que são essas rendas sazonais na hora de analisar a renda lá do BPC Loas, e também esse novo programa de monitoramento do BPC, o famoso Pente Fino. Então vamos começar lá com esse primeiro aspecto. O que foi essa mudança, Júnior? Seguinte, antes você estava recebendo Bolsa Família, beleza? Aí alguém da sua família, você verificou que talvez teria direito de receber o BPC Loas. O caso mais comum, Júnior, meu filho aqui foi diagnosticado com TEA, né? O transtorno do espectro autista. Vou tentar o BPC dele. Essa renda que você recebia lá de Bolsa Família, vamos supor, R$700, né? 650, 750 de Bolsa Família, esse valor ele não atrapalhava, ele não contava como renda para verificar se a pessoa teria direito ao BPC Loas. Por quê? Porque o BPC Loas é um benefício que ele caminha sobre 2 pernas. A primeira é a questão, se for idoso, lógico, né, ter mais de 65 anos, ou se for deficiente de qualquer idade, ter ali um impedimento, uma barreira, um transtorno, uma doença que vai causar uma deficiência, que vai causar uma dificuldade na vida daquela pessoa. E, com isso, o critério da renda, né? A lei traz até o termo critério de miserabilidade. O que é esse critério? Tem que estar no cadastro único e a renda per capita, a renda por pessoa. Pega a renda de toda aquela família e divide, não pode passar de 1/4 do salário mínimo. O que é esse 1/4 do salário mínimo? Hoje o salário mínimo é 1.518, 1/4 você pega, divide por 4, não pode passar de 379,50. Então essa renda que você recebia lá de Bolsa Família não entrava. Não entrava lá, então assim, não trabalhava. Júnior, é a única renda que eu tenho de Bolsa Família. Então era a mesma coisa se você tivesse renda zero. Agora, com essas mudanças, sim, o Bolsa Família passa a contar. Então, na hora que uma família vai verificar se ela tem ou não tem direito de receber o BPC Loas, cumprindo ou o critério da idade para quem é idoso ou o critério da deficiência, ela tem que fazer as contas de o que está lá no meu cadastro único, mais o Bolsa Família que eu recebo. Então, pegar esses 700, por exemplo, são 5 pessoas, Júnior. Você vai pegar esses 700 e dividir lá pelas 5, somado às vezes alguma coisinha que você tem lá no cadastro único, e ver se vai passar ou não vai passar de 1/4 do salário mínimo, R$ 379,50. É isso que mudou, tá? Júnior, é possível receber os dois, Bolsa Família e BPC Loas? Sim, continua sendo possível, já vinha sendo possível. É difícil disso acontecer, gente? É difícil, porque eu já vi assim, casos de família com 9, com 10, com 7 pessoas, aí tem uma que recebe BPC, aquela família, mesmo com aqueles 1.518 do BPC dividido, ainda fica abaixo de R$218, então aquela família recebe os dois. Então o decreto trouxe essa reafirmação. Olha, a renda do Bolsa Família, agora conta para ver se vai receber o BPC ou não, mas é possível acumular os dois, receber os dois. Sendo possível, Júnior, é só eu e meu filho só. Seu filho passar a receber o BPC Loas, vai perder o Bolsa Família, porque a renda vai dar mais de 1/4 salário mínimo, vai dar, nesse caso aqui, um salário mínimo dividido para 2, vai dar metade, né? Vai dar metade, então vai passar. Agora, minha opinião, gente, muita gente esperada, Júnior, então quer dizer que eu não vou poder tentar. Não, gente, essa mudança, eu entendo que não vai ser necessário você abrir mão do Bolsa Família para tentar o BPC,
tá? Na hora da análise ali, um servidor do INSS vai ter que vir, vai ter que oportunizar. A lógica vai ser essa. Ó, você aqui cumpre a critério da deficiência, critério da idade, mas a renda sua que está superando é a do Bolsa Família. Abre mão dela para conceder o benefício? A pessoa vai falar que sim. Então, porque não seria lógico. Imagina, tem lugares aí que você demora quase um ano para fazer uma perícia e avaliação social. A pessoa teria que abrir mão do Bolsa Família, passar fome durante um ano esperando o BPC Loas, para o BPC Loas ser concedido, ela receber, e correndo o risco de não ser. Então, assim, enxergo que vai sim integrar como renda, mas que não vai ser um obstáculo para aquelas pessoas que vão tentar. Até porque só por você tentar, você não perde o Bolsa Família. Ah, Júnior, eu recebo, se eu der entrada eu já perco? Não, tá? Então eu entendo que a gente vai ter que ver, gente, também como é que vai ser operacionalizado isso. Tem uma lei, tem um decreto, mas o importante agora é que vai vir portaria, vai vir instrução normativa do INSS falando assim para o servidor: ó, servidor, você que trabalha aqui para o INSS, quando acontecer esse caso vai ser assim, assim, assado. A pessoa, a renda que está atrapalhando dela é do Bolsa Família, vai perguntar: você abre mão para receber o BPC Loas? A pessoa, né, certamente vai falar que sim. Ou aquela renda do Bolsa Família não vai atrapalhar em nada, vai continuar recebendo o Bolsa Família e o BPC Loas. Ou vai entrar na regra de proteção do Bolsa Família e receber o BPC Loas, tá? Então, assim, tem muita gente desenhando como assim, agora acabou, é impossível, não tem jeito. Não, até você que está com processo em curso já está com requerimento no INSS em curso, você que está com processo na justiça, não tema por causa disso. Isso não vai ser um impedimento. Se for o caso de você ter que abrir mão, vai ter que ser oportunizado, porque isso não existe. De você ter que abrir mão de um benefício, que é um benefício social, que é para ajudar você a se alimentar, a sobreviver, para tentar um benefício assistencial, tá? Então, assim, antes de ficar desesperado, para eu tentar do meu filho, eu vou ter que ficar sem renda nenhuma? Não. Muito, muito, muito provavelmente não vai ser assim e nem pode ser assim. Se for o caso, vai ter que ser oportunizado. Eu acho que vai até ter um botãozinho lá. Você concorda que a partir do momento da concessão do BPC, se for o caso, você abre mão do Bolsa Família? A pessoa vai ter que marcar lá que sim, né? Vai ter que fazer essa escolha, tá? Então, assim, a gente precisa ainda esperar que como essa questão vai ser melhor definida. Mas eu acredito que vai ser tranquilo nesse ponto e acumular, né? Receber os dois continua sendo possível. Segundo ponto agora, para bem direitinho também, o decreto fala que aqueles rendimentos sazonais e eventuais agora eles passam a ser fazer parte ali da hora de contar para saber se aquela família, a renda dela encaixa ou não. E, Júnior, o que é esse rendimento sazonal eventual? Bico e trabalho informal. Sabe o bico e trabalho informal? Então, eles vão ser computados. Antes, gente, esses rendimentos que você ganhava ali, fazia uma faxina 2 vezes por semana, que era diarista, ou fazia um bico no final do ano, vendendo chocolate na Páscoa. Enfim, essas rendas que talvez o governo acabe descobrindo que você tem, eles não eram computados, né? Eles pegavam aquele valor, dividia por 12, mas não era computado. Agora, sim, vai ser computado. Ah, Júnior, então eu trabalhei aqui 2 meses aqui prestando serviço no supermercado no final do ano para ficar dando aquela amostra, ou na Páscoa ali repondo ovo de Páscoa, enfim, e eu só prestei o serviço, não tive carteira assinada. Essa renda não era contada, agora ela vai ser contada sim. Lógico, isso dificulta um pouco mais? Reduz? Lógico, gente, reduz, porque às vezes a pessoa faz aquele bico com certa frequência, ganha um valor alto, e esse rendimento vão ser considerados, ele vai dificultar a elegibilidade. Só que também é um caso, pouca gente é atingida por isso. A maior parte que faz bico, que faz esses trabalhos informais, não tem nem recolhimento do INSS, nem informa isso no cadastro único, nem nada. Mas existe uma parcela que sim, como eu falei, muito, muito frequente essa questão de supermercado, de loja, de diarista, né? Que não tem um vínculo de emprego, uma carteira assinada, mas presta aquele serviço. Então, aqueles bicos, né? E os trabalhos informais, eles passam a ser. Então, é considerado. Isso também é muito importante. Bolsa Família passa a ser considerado e esses bicos e trabalhos informais também. Terceiro ponto aqui, da questão das mudanças, é o programa de monitoramento do BPC. O que é isso? É o famoso pente fino, tá? Que agora ele vai ser contínuo. Antes, na lei, falava que o INSS teria que fazer essa verificação se aquelas pessoas ainda estão atendendo o critério de deficiência
e ainda estão atendendo o critério de renda de 2 em 2 anos. Agora, esse prazo foi tirado. Então, isso quer dizer o seguinte, que os beneficiários podem ser convocados a qualquer momento para revisão. Então, não tem aquele prazo, fiz agora, daqui a 2 anos, fazer de novo. E assim, na prática, gente, falando sério, duas coisas. Não era assim. Quem sabe, tem gente que recebe BPC há 10, 12, 15 anos e agora, às vezes, está sendo a primeira vez que está sendo chamada ou nem foi chamada. Tá? Por quê? Porque o INSS não tem braço suficiente para ficar fazendo essas revisões de 2 em 2 anos. Quem dirá de ano em ano sempre? O que o INSS quis tirar com esses 2 em 2 anos é aquele prazo fixo. Então, ele pode fazer agora, dar uma parada, fazer daqui a 6 meses, voltar, tá? Mas isso aqui é menos pior do que parece também, porque parece que vai ser direto agora. Não tem braço, não tem servidor para fazer nem de 2 em 2 anos, quem direto. Mas ele quis tirar isso da lei, até porque o Tribunal de Contas vive cobrando, falando, você está reclamando aqui que está gastando muito, falando para o INSS, né? Que tem fraudes, mas você tem que fazer o pente fino. E agora ele fala, agora é contínuo, tá? Isso, esse contínuo que está tendo, esse pente fino, que está tendo grande agora, lógico, vai causar suspensão, vai causar cessação, né? Corte de benefício, aqueles cortes temporários, o bloqueio, porque pode ser revista a qualquer tempo. Então, assim, tem que ficar muito atento sempre ao Meu INSS, para você ser notificado lá. Quando você for receber, verificar se lá no extrato não está aparecendo. Geralmente o INSS pode mandar através da rede bancária o aviso, porque você pode ser chamado para fazer uma nova perícia, para atualizar seu cadastro único, para atualizar algum dado que está faltando. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, os 3 pontos aqui, possibilidade de acumular continua o BPC com Bolsa Família, só que BPC faz parte agora, o Bolsa Família interfere na questão da renda. Mas, como eu disse, não vai ser um motivo assim, acabou. Não. Você vai poder, talvez, abrir mão do Bolsa Família no momento do pedido ou no momento da concessão. A gente vai ver isso como vai funcionar, é o mais lógico. Questão dos bicos e trabalhos informais também vai ser contado, mas, como eu disse, vai pegar uma parte menor das pessoas. E agora esse programa de monitoramento contínuo, tá? Eu falei 3, mas vamos um bônus aqui, é 4. Questão de, principalmente, registro biométrico, gente. CPF de alguém da família que quer tentar o BPC tiver com problema, o cadastro único também tiver incompleto com problema, e o registro biométrico, eles vão estar muito rígidos nisso. Então, assim, 30 dias para regularizar, e se não regularizar, vai ser indeferido e você tem que entrar de novo e perde aqueles atrasados. Então, assim, você começa tudo de novo. Então, muito importante, vai dar entrada no seu BPC? Vamos fazer uma conferência, tá tudo certinho? CPF na receita de todos da família tá certo? Cadastro único atualizado, tudo certinho, renda, não faltando CPF lá, e o registro biométrico do titular ou do representante legal tá ok? Esse registro biométrico é feito aonde? Ou a pessoa tem a carteira de motorista, ou ela tem a nova identidade, a carteira de identidade nacional, aquela que o CPF é o número da identidade, que tem um QR Code, ou através da Justiça Eleitoral, quando você faz a biometria lá na Justiça Eleitoral, no seu título eleitoral. Tenham alguma dessas bases, o titular, né? Ou o representante legal, no caso de criança, de pessoa interditada, tendo dessas bases, vai estar o registro biométrico. Só não entre faltando alguma coisa que não dê tempo de você resolver, senão você vai só perder tempo, tá? Outros detalhezinhos aqui, só para a gente fechar, para ficar um vídeo bem completinho, e eu vou te pedir mais uma vez, deixa o like aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve ainda aqui no canal do Júnior Reis Advogado. Seguir lá nas outras redes sociais, é só procurar Júnior Reis Advogado para a gente poder bater um papo, se comunicar sempre lá, você ficar bem informado, tá? O decreto também, gente, ele, igual eu estou falando aqui para vocês, ele reforça várias vezes. Registro biométrico, CPF e cadastro único regular. Agora é o Ministério do Desenvolvimento Social, a Dataprev, que toma conta de tudo. Antes a Caixa tomava conta lá do registro cadastro único. Agora é tudo com o Dataprev. Então ficou muito mais fácil deles interligarem, tá? Esses requisitos, gente, eles são fundamentais para aqueles que querem começar e para aqueles que querem continuar a receber, tá? E deixa eu dar agora, para fechar, uma opinião pessoal, gente. Sobre essa viabilidade, se vai ser possível continuar tentando o BPC e para quem recebe, continuar recebendo. Olha, assim, lógico, toda mudança, ela torna um pouco mais rígida.
Mas diferente do que muita gente vem falando, isso não é o fim do BPC, tá? O que vai acontecer, que eu acho em muitos casos? O BPC vai acabar sendo mais acessível na via judicial. Por quê? Porque diante dessa rigidez administrativa, dessa dificuldade, essa questão de renda que o INSS é muito chato, eles levam em conta até os centavos, a gente tem que partir para a Lei 8.742 de 93, a lei da LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já entendeu que esse critério objetivo, qual que é a renda certinha, centavo ali, ele não pode ser o único critério para saber se aquela família é uma família vulnerável, é uma família dentro do critério da miserabilidade. Então, quanto mais dificultar nessa questão administrativa, mais vai abrir a porta na questão judicial com essa decisão do STF. Não é só analisando a renda, não, você tem que ver onde essa pessoa mora, com quem ela mora, quais são os gastos dela, né? Então, assim, isso tudo tem que ser levado em conta. Então, quanto mais a dificuldade aqui, mais uma janela vai se fechar, uma outra porta vai se abrir, tá? Então, a gente vai ter que sempre observar essa questão. É ou não é vulnerável economicamente aquela família, e não só com base naquela renda, tá? A gente tem que ter outros meios para comprovar essa situação de vulnerabilidade social, tá? Então, o conselho que eu deixo para vocês é não desista do processo, gente. Mesmo que sim, Júnior, está superando a minha renda aqui por causa do Bolsa Família. Não desista. É fundamental. O advogado que te atenda, e isso a gente faz no escritório, fazer uma boa entrevista com você, perguntar todos os detalhes, ver essa análise, é viável, não é viável, né? Buscar algum ponto de vulnerabilidade econômica ali, porque mesmo que a sua renda esteja passando, porque pode ter essa via judicial, tá? Então, uma conclusão para a gente fechar, que não está descartado o BPC. Essa questão do Bolsa Família fazer parte da renda e desses bicos vai trazer um pouco mais de dificuldade, mas para a grande maioria não, porque a maioria das famílias, mesmo pegando a renda do Bolsa Família e dividindo, vai continuar ainda dentro do critério do BPC, tá? Vai causar, no meu ver, um certo aumento da judicialização, de levar esses casos para a justiça. E eu quero falar para vocês, gente, diferente do que muita gente prega, BPC, ele não é um complemento de renda. Ele é um benefício que ele é crucial para aquela família em situação de vulnerabilidade sobreviver, tá? Então, agora, mais do que nunca, é necessário que você procure um profissional que ele entenda as mudanças, que ele busque soluções jurídicas que vão ser eficazes. BPC não é para amador, não é para aventureiro, não é para dar entrada de qualquer jeito. Quantas e quantas vezes eu vejo a pessoa, dá entrada aqui, não vai com Deus, e depois isso acaba prejudicando todos os outros pedidos, porque a partir do momento que você entra no INSS e faz uma perícia, uma avaliação social, logicamente depois, na segunda, na terceira, os mesmos peritos, os mesmos assistentes vão ver o que foi feito lá na primeira. E a tendência deles é seguir o que o outro colega já decidiu. Então, muita atenção nisso na hora de dar entrada, na hora de fazer esse pedido. Tem que estar mais completo, mais orientado possível, tá? Então, resumindo do que a gente tratou, Bolsa Família e agora esses bicos contam como renda, vai ter que observar isso. Continua sendo possível receber Bolsa Família e BPC, desde que o critério da renda seja atendido. Então, só naqueles casos meio de famílias mais numerosas, tá? O programa agora de pente fino, monitoramento, vai ser contínuo, isso vai estar sempre acontecendo, tá? Se você não tiver o CPF regular, o cadastro único ou o registro biométrico, vai ser a mesma coisa se você estiver desistindo de um pedido que está em aberto ali, tá? É obrigatório, gente, ter o CPF, o cadastro único atualizado e o registro biométrico, tá? E na minha opinião, o BPC, por causa dessa mudança, vai caminhar muito para a questão judicial, tá bom? E é para você não desistir. Espero que eu tenha dado um panorama geral. As outras questões que o decreto traz, a gente já está lidando há muito tempo, ele trouxe algumas correções, você pode ver que ele é muito completo lá, do caso de a renda é igual ou menor de um quarto salário mínimo, tirou a questão que ele falava de incapacidade e não é deficiência, enfim, e trouxe o passo a passo como vai ser essa questão, quando a pessoa que recebe o BPC é notificada para corrigir alguma coisa, ela não resolve, o benefício é bloqueado, depois suspenso, cancelado, trouxe uma explicação sobre isso. Então, o decreto é bem completinho, mas o mais importante é isso que ele traz, tá bom?
Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários aqui. Se inscreve no canal Júnior Reis Advogado aqui no YouTube, segue nas outras redes sociais e compartilha esse vídeo. Porque muita gente está apavorando sem precisar apavorar tanto. Então, você que está com pedido em aberto, que está com processo na justiça, não se desespere por causa disso. Não vai ser isso, essencialmente, que vai fazer você perder, não vir a ter direito, porque, no meu entender, tem que ser oportunizado se o Bolsa Família está atrapalhando, você abrir mão dele para ser concedido o BPC. E só se for concedido, né? Que não tem lógica você abrir mão, ficar sem receber nada para tentar o benefício, tá? Então, nesse ponto, o monstro não é tão feio quanto se pinta aí, tá bom? O ideal é que não, gente, que desse para receber o Bolsa Família e o BPC, né? O nosso sonho era esse, mas não é o que está posto aí. A gente precisava de mudanças, tanto por parte do presidente, mas também Congresso, muito importante. Às vezes a gente concentra só em presidente, esquece de deputados, senadores, que são tão responsáveis quanto para essas questões de políticas assistenciais e sociais aí, tá? Mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve aqui, compartilha aí nos grupos dos pais, das mães, para todo mundo ficar bem informado. Um abraço!